Já nascendo um novo líder. No morro do Pado Pandeiro. Começando a missão Rio de Janeiro. Estamos no aeroporto. Quinta-feira, 8 horas da manhã. Sai 9 horas o voo, chega lá às 10. E aí eu vou mostrar tudo isso pra vocês. A missão Rio de Janeiro é uma missão dupla. É um 5 km hoje e depois no domingo os 42. Foi um ciclo bom, foi um ciclo legal de fazer, sem grandes problemas assim. Mas um ciclo sempre muito duro, muito difícil. Mas a gente vai lá para entregar o nosso melhor e tentar um RP aí na distância dos 42. Quem sabe um RP nos 5 km também, vamos ver. Tô animado, apesar de um pouco pé no chão ainda. Mas eu vou mostrar tudo para vocês lá chegando lá. Nessa, acompanhe tudo aqui no Pulso TV. É nóis. Chegando aqui já, ó. Vou retirar o meu kit dos 5 km. Os 42 está com assessoria. Vou chegando aqui na retirada do kit. Todo o galpão para retirada dos kits aqui, ó. E aí a casa maratona do Rio lá do outro lado, ó. Mas tá mó chuva, ó. Vamos ter que esperar. Já na tenda da FS. Aqui, ó. Os metros finais de chegada. Chegada pra lá. Descimentinho rápido. Na arena já. Aí no comando, bora DJ. E eu, Adriano Gaúcho, que honra, gente. Que honra. 10º ano consecutivo. Gabriela ficou pra trás aqui, ó. Iniciada aí algum canto, eu não achei mais. E vem mais, é só pedir pra ir. Vambora! É isso, bora. Esperando o momento exato da nossa buzina. Dentro de instantes, a gente vai pedir a nossa música de largada. E aí só saiam na buzina. E aí vem eles fazendo looping. Que isso? Olha lá pra cima. Que espetáculo. E aí eles já vão passar em cima de vocês de novo. Prepara, gritaria, arena. Princípio Calunga. Já está em cima de vocês. Maratona do Rio 2026. Ai, ai, ai. E hoje eu vou fazer uma opção e depois da última onda eu vou correr atrás de vocês, hein? Se eu passar, eu vou zoar, hein? Brincadeira, hoje é pra curtir, pra se divertir. Essa é a prova festiva. É hora da gente tirar aquela onda. Eita, gente! Tem alguém com friozinho na barriga aí? Sempre, né? Esse momento te convido a desejar boa prova pra quem tá no seu cabeça que você não conheça. Vamos nós fazer um esporte de uma vez a família.
Cinquinho, ó. É vídeo? É vídeo, quebrou o clima. Agora, domingão é nós, 42. Vamos amassar! 5 km aqui em Copacabana, a galera passando. São 25 mil pessoas largando hoje. Gente, hein? Que é o começo da prova. Galera que largou no avançado, galera que largou na elite, PCD passou, largou 5 horas, 5h50, 5h55, passou daqui. A linda Bora! a Valerie acabou de passar. É isso. Isso aqui é a arena, ó. Hoje sem chuva. Todas as ativações. Adidas aqui com tênis para corrida, Gatorade com teste de suor. Ali tem as letreiras para tirar as fotos ali no fundo, com vista pro Cristo. Claro, Itaú, Gelob, tem uma área VIP. Ali era alimentação. Gigante, muita gente. Fazendo meu treino, 5 km leve hoje aqui no meio da prova. Galera ali vendo o nascer do sol do mar. Lotado ainda. Aqui deve estar para os 4 e para os 5 km de prova. E olha o tanto de gente que vem. É muita gente. Gabi aqui, Marcinho ali na frente. Bom dia, vamos que vamos. Começar agora aqui me arrumar. 2h10. Vai começar fazendo café, me preparando. A gente vai sair com o ônibus 3h20. O ônibus que eu comprei é 3h20. Ele vai levar a gente pra largada, que é lá na reserva. E aí a gente vem correndo até o aterro. Vou mostrar um pouquinho aqui da estratégia aqui, ó. Com líquidos que eu vou tomar na metade da prova, com mais ou menos 1h40, 2 horas. 1h40 acho. Cápsula de cafeína largada, 2 horas de prova. 2 horas, 1h40 também. Aqui é só se precisar. E aqui ó, um gel a cada 25 minutos. Esse é o plano e esse aqui é o salvador se eu precisar de uma emergência. Mas esse é o plano. Por que esse é o salvador? Porque ele tem uma cafeína alta ali de 200. Mas o plano é esse, um com sem cafeína a cada 25 minutos. A estratégia estava aqui, o líquido desconcentrado aqui, o eletrólito. E essa é a estratégia. 785. Vamos, vai ser da hora. Botar em prática tudo aquilo que a gente treinou. A estratégia é eu fazer a prova para 3h20. Vamos ver se a gente consegue cumprir isso. E tô me sentindo bem, tô com a expectativa boa, tô feliz de estar aqui. Quero realizar tudo aquilo que foi colocado no treino durante todos esses 5 meses. Vai acompanhando aí. Vou filmar até lá, depois lá eu deixo a GoPro e vou filmar com o celular a prova. Vamos nessa, vai acompanhando. Valeu! Estamos aqui já no ponto de transfer. São vários ônibus, começa a sair a partir das 3h10, 3h20 e vai embora. E aí leva a gente lá pra reserva, que é onde vai ser a largada. Ó, largada aqui já. O busão vai até lá embaixo. Faz o QR Code aqui, ó, do transfer, entra no ônibus e sai. Lotado! Nossa. Temperatura boa, não tá nem frio. Tá bem bom. E tá bem gostoso. Tá frio, não tá calor, tá de boa. Você até sem manguito. Vamos embora.
Agora sim, todo mundo aqui. Estamos esperando aqui na fila para entrar nos ônibus lá. Marcinha, o Alan, Gabi. Olha lá. A fila vai longe, ó. É isso. Estamos na fila. Gente, Ah, é bom de parar de ser. chegando aqui, ó, Praia da Reserva. 4h25. Está chegando a hora. Nervoso pra cacete. Mas vamos. Cadê o Alan? Verdade, o potinho. O potinho. A galera, velho. Tá louco. Começa. É isso, aqui já na baia de largada. É muita gente, muita gente, muita gente. Vou tentar, tô sem a GoPro agora, vou tentar gravar alguns trechos pelo celular. Vamos ver se eu vou conseguir, beleza? Depois vou tentar mostrar o nosso pra vocês. E no final a gente fala mais. Valeu, vamos com tudo. Vamos. Quilômetro 16. Encaixado no plano. Olha isso. Caralho, é lindo. Rafa chegando aí, ó. É o momento da consagração. Pedimos mais uma vez, gente, que não se praticava nas caixas. Encostou na mureta ali. Sentadas nela, tá bom? É importante. Do lado esquerdo aí. Que rompeu todo o sistema de som da arena. Então, gente, não fiquem em cima do. Tá saindo agora aí, ó. Vai aparecer aqui de preto aí, ó. Aí, ó. É isso, você que tá chegando, eu tenho uma coisa pra te Tá esperando a alma voltar pro corpo. Você está Aí, ó. completando Aí, a ó. Maratona do Rio. De close aí, ó. Sai da frente da câmera aí, ó. E se essa é a primeira Aí, ó. prova da vida, escuta. Você é maratonista. Acabou, galera. Acabou. Sei lá quanto deu, mas foi 3h23, 22, alguma coisa assim, 23. Muito difícil, cara. O ciclo da maratona é muito duro, muito duro. A maratona é uma contemplação, mas ela ainda judia muito, cara. Circuito do Rio, muito duro. Forte, bem forte. Graças a Deus, mais uma pra canto. Depois eu volto a falar mais. Passando aqui agora para fazer um pouco do encerramento aqui da nossa missão Maratona do Rio. Foi um ciclo que eu comecei, eu descobri que eu ia fazer a prova em novembro do ano passado, os 42, e de lá para cá eu decidi fazer todos os meus treinos, todo o meu ciclo muito quieto, só treinando, sem falar muita coisa, porque eu sei que é uma prova muito desejada e é uma coisa que eu tenho aprendido a trabalhar mais quieto e fazer ali, buscar os meus objetivos e depois anunciar um pouco mais essas coisas. Então eu fiz todo o meu ciclo aí sem divulgar qual prova eu estava fazendo, né? Era uma prova que estava no mesmo período de Porto Alegre, no mesmo período do Rio de Janeiro, Florianópolis também, que teve no mesmo final de semana. Então eu fiz todo o ciclo aí na manha
E foi um ciclo que eu me senti com várias emoções ao longo de todo esse período, porque várias mudanças na minha vida nesse primeiro semestre, várias mudanças na minha rotina, várias adaptações aqui, reorganização de rotina. E em horas eu achava que os treinos estavam encaixando muito, teve horas que eles não encaixavam nada, assim, eu sentia que faltava muito ainda para conseguir correr uma maratona do jeito que eu acho que é o correto, né? Que é estar preparado para a distância, independente de tempo e tudo mais, mas é você estar preparado para aquele volume, para aquela distância. Acho que todo mundo pode correr uma maratona, mas cada um sabe o preço que quer pagar para correr uma maratona, e eu quero pagar o menor preço possível e gosto de estar mais preparado possível para correr aquela distância. Foi a segunda vez que eu corri a distância. A primeira vez eu corri em Mendoza, o ano passado, e eu tinha a marca de 3 horas e 25 e 55 segundos na distância. E eu tinha uma única meta, que era superar essa marca, né? Então fazer ali um sub 3 horas e 20, sub 3 horas e 25, né? Qualquer coisa abaixo disso poderia superar, mas eu sabia que eu poderia chegar num sub 3 horas e 20, assim. Então, realidade era sub 3 horas e 25, mas o perfeição era se eu batesse 3 horas e 20. E sabia que ia ser muito difícil, sabia que eu nunca tinha corrido no Rio, nenhuma prova, tinha feito alguns treinos no Rio, em uma outra viagem, mas bem de boa, assim, e nunca tinha corrido no Rio. Sabia a questão da umidade, sabia a questão da temperatura, sabia a questão da elevação, né? Mas não era uma elevação que me assustava por treinar em Boituva e a gente viver com elevação aqui o tempo todo, né? Quem treina e pedala em Boituva, quem corre em Boituva, quem pedala em Boituva está acostumado com elevação. Lá era uma elevação de 160 metros de ganho, 170 metros de ganho. Não é nenhum absurdo aqui para nós num treino longo que você vai rodar a cidade, então era uma coisa que não me assustava a elevação, mas me assustava a questão da umidade, da temperatura. Isso me assustava assim, num certo ponto não sabia como eu ia reagir a tudo isso. Então eu tentei buscar os treinos aqui mais perto do horário, encaixando a minha rotina com os treinos mais perto da hora de almoço, então de altas temperaturas e tudo, e isso também fez com que vários treinos fossem bons, vários treinos fossem ruins. Mas mesmo com a temperatura alta de Boituva, a gente não tem a questão da umidade, né? Então eu fui para lá preparado para buscar essas marcas aí. Depois eu ganhei a prova dos 5 km e foi muito bom para a gente poder quebrar o gelo ali da tensão pré-maratona. Para os 5 km a gente correu com uma ideia de tentar fazer força e aproveitar o pico do condicionamento físico para a maratona, corpo descansado, o pico lá em cima do condicionamento e tudo mais. Tentar buscar ali se desse um RP, mas para curtir mesmo e quebrar aquela adrenalina de chegar no Rio de Janeiro e tudo. Então, a primeira prova dos 5 foi na quinta-feira, né? Os 5 km foi na quinta-feira e a maratona no domingo. Mas antes disso, quero ressaltar a organização da prova, né? Retirada dos kits, quando a gente chegou lá na quinta, muito vazia, muito organizado, rápido. A gente não conseguiu curtir a Expo na quinta por conta da chuva, então a gente acompanhou a Expo mesmo no sábado. Na sexta ou no sábado, se eu não me engano, e acho que na sexta, mas tudo muito organizado. As coisas no Rio são grandiosas, né? A maratona do Rio é grandiosa, então fica tudo muito longe uma coisa da outra, então você anda bastante, se desloca bastante de um ponto para o outro, mas tudo muito legal. Quinta-feira eu larguei a prova 5 horas. Me posicionamos bem, aqueci bem e tentei fazer aquilo que estava planejado, buscar o sub-20, saindo os 3 primeiros quilômetros perto do 4,05, 4,05 de pace, e depois apertar do 3 em diante para tentar buscar ali o sub-20. E foi exatamente isso que eu fiz, assim, fiz os 2 primeiros quilômetros, o primeiro quilômetro para 4, o segundo quilômetro acho que foi para, eu não lembro direito, mas o segundo quilômetro foi para 4,3, outro 4,5, alguma coisa assim. E depois eu apertei tudo nos 2 últimos. Acho que eu poderia ter apertado um pouco mais nos 2 primeiros também. Talvez eu teria feito o sub-20 com um pouco mais de folga. No final saiu ali o 19,58.
Foi bom demais, uma puta marca legal. Eu que nunca imaginava correr 5 km abaixo de 20 minutos. A minha última marca era 20:03 e não tinha conseguido bater isso mais. E para mim é uma grande satisfação poder correr 5 km abaixo de 20 minutos. Eu acho que é realmente bem difícil isso e apesar de hoje a gente ver o advento aí das redes sociais mostrar que correr abaixo de 20 minutos é uma coisa parece que natural e normal, mas para quem vive isso daí sabe que não é natural e normal. Então, para mim é uma grande satisfação. Correr envolve muita coisa, envolve alimentação, envolve descanso, envolve preparo, envolve você conhecer seu corpo, envolve você estar preparado para fazer força naquela intensidade por aquela distância. E eu acho que ao longo de todos esses anos eu fui construindo isso e me dar este presente de um sub-20 no 5 depois de algum tempo é uma contemplação de tudo que foi feito aí ao longo de todos esses anos. Então foi muito legal, fiquei muito feliz e aí já realmente tirei a adrenalina, quebrei o gelo, tirei ali a tensão da maratona e foi a sexta, o sábado foram bem tranquilos ali para poder chegar na prova mais tranquilo. Para os 42, a gente comprou a largada, o transfer da largada, né? O 42 ele larga na Praia da Reserva, então a gente comprou o ônibus que a organização oferece e leva a gente até a Praia da Reserva, e aí você larga de lá e depois chega no aterro do Flamengo ali na Marina da Glória. E aí a gente começou já a sentir um pouquinho do que vinha pela frente, porque a gente saiu 3h20, pegamos o ônibus, 3 horas, a gente saiu do Airbnb, já estava a temperatura agradável, assim, regata, sem manguito, decidi não usar o manguito, regata, bermuda, normal, andando normal na rua, temperatura excelente. A gente falou, vai ser lindo, né, largar assim vai ser top. Chegou na Praia da Reserva, já estava bem frio, bastante vento, 16 graus, e aí mostrou que de fato seria aquela prova. Transfer espetacular, levou a gente super de boa, fila andando rápido, os ônibus enchia, já saía, o trajeto demora cerca de 1 hora mais ou menos até lá, mas super tranquilo. Lá ficou um pouco mais abarrotado, porque todo mundo do 42 chega junto naquele espaço, então não é um espaço que tem uma grande infraestrutura, assim, é uma avenida mais estreita, tem ali a calçadão, né, você corre beirando a praia, já é bem mais estreito, então ficou meio uma aglomeraçãozinha, mas os banheiros um pouquinho mais de fila, mas tudo fluiu bem também e foi legal. Largou no horário, né? Larguei no pelotão B, 5h55, largou bem no horário. E dali pra frente, cara, foi uma prova cheia de grandes emoções, assim. Eu fiz a estratégia de usar um carbo da Dobro de 40 gramas e eu treinei com esse volume de carbo por hora, né? Então eu consumi 7 géis de 40 gramas ao longo da prova, né? Da Dobro. Geralmente a cada 25 minutos eu consumia o gel. Eu tomei 2 cápsulas de cafeína, tomei um eletrólito concentrado no quilômetro 21, que eu levei num saquinho. E eu tomei um Dobro expresso da Z2 reserva no finalzinho, que tinha uma alta cafeína. Os géis da Dobro sempre foi um com cafeína e um sem cafeína. E o sódio dos próprios géis. Eu não tomo cápsula de sal acaba fazendo mal para mim. Tomei o sódio dos próprios géis ali. E os eletrólitos que eu fiz a reposição concentrada no quilômetro 21, que eu levei, e depois eu fui tomando os copinhos de Gatorade que tinham pela prova. Infraestrutura da prova é excelente, pontos de hidratação praticamente a cada 3,5 km, muitos pontos, muita água gelada assim mesmo, cestos de lixo para você jogar o copinho depois, o gel, é excelente. A galera que insistia em jogar as coisas no chão, já tinha um gari ali varrendo tudo, limpando tudo. Vários pontos de tenda de apoio, de suporte, né, médicas ao longo do percurso também, pessoal passando gelzinho, fazendo o primeiro atendimento ali. A torcida absurda, eu nunca vi igual ali, a torcida absurda, um negócio surreal. E assim, isso empurra demais mesmo. O percurso é lindo, é um dos mais lindos que a gente tem, eu acho que você pode considerar um dos mais bonitos aí que o circuito de corrida mundial tem, é muito lindo.
Essa altimetria, ela é tranquila nos números, mas elas têm algumas subidas que são longas, elas não são íngremes, mas elas são longas. Niemeyer, a subida do Joá, cara, tem bastante coisa bem comprido, assim, esticado, uma subida longa. Mas o que mais pega mesmo é essa questão da umidade e da mudança repentina de temperatura. Então a gente larga da reserva com 16 graus, 15 para 16, com uma hora depois você está com 24, com mais uma hora depois você está com 29 e 30. Então assim, sobe muito essa temperatura e essa umidade judia bastante e causa aí um pouquinho mais do desgaste, da desidratação, essa questão dos géis, né? Se você alongar demais, se você demorar para consumir, você pode sofrer mais com essa questão aí da glicemia. Então é uma coisa que tem que ter uma estratégia muito bem alinhada e cumprir ali na risca aquilo que foi desenhado e aquilo que foi treinado dentro do ciclo. Eu não sofri a questão do muro dos 35, que eu comecei a sentir mais só a partir dos 37, mas acho que foi um cansaço mesmo da prova, né, um desgaste mesmo da prova. Eu não conseguia mais botar o meu ritmo ali que eu estava planejado. Eu fiz uma prova que larguei bem controlada, nos primeiros 10 km, 8, 10 km foi bem controlado, e depois eu comecei a botar um ritmo mais intenso e depois a ideia era tentar arriscar tudo nos 3 últimos. E esses 5 últimos para mim foi bem duro, assim, porque eu não conseguia mais botar o ritmo. Eu fiquei ali na casa dos 5,3, 5,5, não conseguia descer mais. Mas aí eu já senti que a prova eu tinha feito tudo que eu podia e eu só curti ali o resto do final, brigando até o fim, mas curtindo que eu saí, tava com aquela sensação de que eu tinha entregado tudo mesmo. Então a minha sensação para a prova é que para a distância dos 42, a Maratona do Rio, eu consegui entregar aquilo que eu tenho de máximo dentro da corrida. É lógico que eu fico agora com a sensação de que continuar trabalhando para entregar ainda mais, quero cada vez melhorar, mas eu saio com a sensação de que eu fiz de tudo que eu tinha para fazer ali. Então é uma chegada linda, é uma chegada espetacular, a torcida realmente é absurdo, a organização também vai muito legal, assim. Medalha linda dos 5, pequenininha, bronzeada aqui, legal. E uma medalha linda também aqui do 42, uma medalha tamanho bem legal, grande, dourada. Achei muito bonitas as medalhas aqui também. Depois disso, né, aí eu cheguei, vou contar um pouquinho aí do que aconteceu. Eu cheguei, fiquei uns 15 para 20 minutos ali tentando encontrar a Gabi chegar. Eu tinha a ideia que ela chegaria entre uns 10, 12 minutos depois de mim. Ela sofreu um pouquinho, ela errou na suplementação dela e ela sofreu do 18 para frente. Não conseguiu ingerir carboidrato do 18 para frente, e aí uma prova dessa sem carboidrato, botando as coisas para fora no 18, aí bota a prova a perder, e aí é guerra mesmo. E ela foi guerreira e entregou isso, mas entregou fora daquilo que estava planejado. Foi uma baita prova dela também, de mostrar a perseverança, a luta dela. Mas nesse período que eu fiquei ali esperando ela, que eu não consegui ver ela chegar, encontrei ela depois, eu comecei a me sentir um pouco mal e corpo estranho, eu comecei a tremer e tal, me senti meio mal mesmo. E aí eu comecei a andar para fora ali da chegada, encontrei ela sentada, a gente falou sobre a prova. Eu encontrei um cestão assim de água, não tinha mais água, eu comecei a jogar água no corpo para tentar resfriar, me deu uma ânsia de vômito, eu fui no alambrado assim, mas não consegui vomitar. Quando eu virei de volta porque ela estava me esperando, ela falou: cara, você está muito branco, tal, sua boca está branca, você está pálido, vamos ali nos socorristas ali da prova. E aí ela me levou até esse grupo de socorristas que estavam ali logo na saída, e eles já me atenderam ali, me seguraram e já não me deixaram mais sair. Me colocaram num carrinho e me levaram para um ambulatório. Chegando lá, eles fizeram várias perguntas ali para mim, para saber se eu estava consciente. Eu estava. Mediram a minha pressão, ela estava muito baixa. Mediram a minha saturação, estava ok.
e tentaram medir minha glicose e não tinha, não saía sangue assim, e ela falou, sinais de desidratação e tal, e aí o médico ali, aliás, uma baita de uma estrutura, um puta de um atendimento ali da rede socorristas, é o Hospital Santa Maggiore, que estava ali, estavam todos uniformizados e tal, e baita atendimento rápido, ele me orientou ali, me colocou numa observação, me deu uma coberta, eu tava tremendo muito, tremia muito, e aí ela me colocou ali, me deram glicose, me deixaram em observação e disseram que se eu não melhorasse eu ia ser transferido e tal. Mas eu fui melhorando, fui sarando e logo depois eu fui liberado e não teve mais nada depois, nenhum episódio desse. E aí, falando com o meu médico, a gente foi entender o que tinha acontecido e eu acho que um dos erros principais para esse processo foi o excesso da cafeína. Como eu tomei um gel com um gel sem cafeína, eu acabei tomando 4 de cafeína com 180 gramas, mais 2 cápsulas de cafeína com 150 gramas, né? E no final eu ainda mandei o gel reserva da Z2 que tinha 200 gramas de cafeína. Então foi quase 1.500 miligramas de cafeína ali em 3 horas e pouco, e aí foi um excesso para mim. Eu já estava muito acostumado com a cafeína, não é algo que eu não consumo, eu faço o uso da cafeína no gel, na cápsula como um pré-treino e tudo mais. Eu tinha tirado a cafeína na semana, até falei nas minhas redes sociais que eu faço isso, de tirar a cafeína total da semana para fazer o efeito dela na prova, só que eu acho que foi um excesso, e aí esse excesso de cafeína com a umidade, com a temperatura, faz com que a gente desidrata ainda mais. Então tudo aquilo que eu tomei de água, todos os pontos, tudo eu teria que ter feito o dobro disso para poder suportar tudo isso, e acho que esse excesso da cafeína fez esse pico de desidratação aí, dessa tremedeira e tal. Mas no final acabou dando tudo certo e a gente ficou bem, e é um aprendizado e não tenho nada que reclamar da prova, assim, foi uma prova perfeita, atingi o meu objetivo, fiz em 3 horas e 20 e 59, então não saiu o sub-20, mas saiu muito bom o sub-25, então é uma coisa que ficou dentro do planejado e eu fiquei bem feliz com tudo isso. É isso. Bora para a próxima. Bora para o meu próximo desafio. Vocês vão acompanhar aí. Em setembro eu tenho outra guerra, que é outra estreia na distância, no Ironman 70.3 São Paulo. É uma estreia para mim no triatlon nessa distância longa. E nós vamos documentar tudo de novo aí. Eu vou poder contar um pouco dessa minha trajetória para vocês. Vamos nessa. Obrigado a todos por ter acompanhado. Não esquece de seguir, curtir, compartilhar esse episódio, curtir o canal, se inscrever e seguir as nossas redes sociais. Agradeço a todos os meus treinadores, todo mundo que me acompanha, todos os profissionais que me acompanham, todo o time da Pulso, todo o time da FS, todo mundo que torceu, mandou mensagem e vibra por mim aí pelas minhas aventuras no esporte. Tamo junto, até a próxima, valeu. Levanta a boca, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder.